Nós saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Existe uma afirmação que diz o seguinte: que no coração do homem há um vazio tão grande que só Deus pode preencher. Só Deus pode preencher. Quando nós nos reunimos para prestar um culto a Deus, nos reunimos não por um dever, mas por uma necessidade. Nós precisamos, nós carecemos de Deus. Por isso, nessa manhã estamos reunidos nesse culto de adoração ao Senhor. A palavra de Deus nos diz aqui no Salmo 118, versículos 19 e 21. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão justos. Render-te-ei graças, porque me acudiste e foste a minha salvação. Vamos colocar em pé e vamos estar orando ao nosso Deus, pedindo a sua direção no nosso culto. Vamos orar. Pai, na tua presença em oração, nos encontramos nesta manhã, prestando culto a ti. O nosso coração precisa, Senhor, estar em comunhão contigo. Nós temos sede, Senhor, de estar na tua presença. Nós temos sede, Senhor, de aprender de ti. De termos as nossas vidas sustentadas, apoiadas, transformadas por ti, Senhor. Senhor, nós suplicamos em nome de Jesus. Venha nos conduzir nesse culto de adoração. Perdoa-nos de todos os nossos pecados, porque os nossos pecados nos afastam de ti, nos impedem de te adorar da forma que te agrada. Por isso te pedimos, Senhor, perdoa-nos, purifica-nos. Nesta manhã, nós queremos te adorar em espírito e em verdade. Conduza-nos ao Senhor nesse culto de adoração. É o que nós pedimos, é o que nós clamamos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estaremos ainda em pé, louvando ao Senhor com um hino, que afirma o seguinte: que nós passamos por situações difíceis em nossa vida, mas sabemos que Jesus nos dá a vitória. Vencendo, vem Jesus, né? Som. Sequiosa, chega a voz do Salvador. Eis que logo reconhece se Jesus o seu Senhor. Mas eu quer levantar-se e voltar algum valor. Vencido vem Jesus.
irmãos podem estar se atentando. Nós estaremos lendo a palavra de Deus aqui no Evangelho de João, no capítulo, 1 João capítulo 4, aliás, não o Evangelho, 1 João capítulo 4, dos versículos 14 ao versículo 21. Nós faremos essa leitura todos nós juntos. 1 João 4, dos versículos 14 a 21. Todos nós juntos fazendo essa leitura. Diz assim a palavra de Deus. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois, segundo Ele é, também nós somos nesse mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Amém. Nós louvamos a Deus com um hino que fala que vencendo vem Jesus. E é natural que na nossa vida nós passemos por situações difíceis, complicadas, que muitas vezes abalam a nossa fé. Mas nessas situações, vencendo vem Jesus. Uma das características de alguém que tem a Cristo como Salvador é o amor. O amor deve dirigir todas as nossas ações, todos os nossos relacionamentos. E nós estaremos louvando a Deus, que nos dá vitória em Cristo Jesus, louvando a Deus, porque através dele somos mais que vencedores de Jesus Cristo e ele nos dá vitória sobre o amor. Som. Nós lemos aqui na leitura bíblica responsiva de 1 João sobre o amor. E sem programar nada, nós tínhamos escolhido para cantar o cântico Corpo e Família. Porque isso é Deus, né? Deus, ele providencia tudo. E esse cântico fala sobre que nós somos um corpo, uma só família, ligados pelo amor de Cristo, amém? Então juntos vamos louvar o Senhor, declarando isso, o amor que nós temos um pelo outro. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. E como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão,
Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, declare isso pro seu irmão, abençoe. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e semelhantes, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém. Nós não fazemos nada sozinho, não é? Nós precisamos uns dos outros. E que você possa nesse momento fechar os seus olhos e se apresentar ao Senhor. Que nós possamos consagrar a nossa vida a Ele. Porque o Senhor te chama. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar nos teus planos, cumprir, que possas achar em mim a voz que desejo ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, aprovado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, e para a vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para o servir.
Conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou. No seu altar para o servir. Senhor Jesus, nós declaramos aqui, Senhor, que o Senhor nos marca, que o Senhor nos chama para o serviço, Senhor Jesus. Ó Senhor, o Senhor nos escolheu, Senhor Jesus. Nós aqui, Senhor, estamos para te render graça, para te louvar. Mas que o Senhor esteja, Pai, abençoando as nossas vidas, trazendo transformação, vigor, disposição para estar na tua obra, Senhor Jesus. Sabemos, Senhor, que essa obra não é da igreja, mas é sua, Senhor. Faça com que os nossos corações queiram te servir cada dia mais, Senhor. Nós te agradecemos de todo o nosso coração e nós te pedimos que o Senhor continue presente aqui no nosso culto, que tudo aqui, Senhor, seja realmente para engrandecimento do teu nome. Amém. Os irmãos podem sentar. A palavra de Deus diz assim: também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são do Senhor. Santas são ao Senhor. Levíticos 27, versículo 30. Nós teremos agora 2 momentos em nosso culto. Um deles é o momento de nós estarmos intercedendo uns pelos outros, levantarmos nossos pedidos de oração a Deus. O outro momento será o nosso levantamento de dízimos e ofertas. Hoje nós faremos um pouco diferente. Como a maioria dos irmãos já faz um depósito via Pix, inclusive os irmãos que estão assistindo o culto online fazem depósito via Pix, os irmãos presentes que porventura trouxeram uma oferta ao Senhor, nós temos o gasofilácio ali atrás que os irmãos podem estar depositando, tá ok? Então os irmãos que trouxeram uma oferta podem colocar ali no gasofilácio. Hoje nós não faremos a levantamento de salmos, faremos uma experiência um pouco diferente, para estarmos analisando. Então nós estaremos levantando nossos pedidos de oração. Os irmãos têm um pedido de oração, alguma necessidade para estarmos orando. Então nós vamos estar orando também, pedindo a Deus para o próximo domingo. No próximo domingo nós estaremos louvando a Deus por mais um ano que Deus concedeu à nossa igreja, de organização da nossa igreja. No próximo domingo nós teremos um culto à noite aqui, com a participação da nossa igreja lá de Hortolândia, a nossa igreja de Aeronave e nós aqui, da sede. Então será uma bênção muito especial no próximo domingo à noite, esse culto de gratidão a Deus pelo aniversário da nossa igreja. E também no sábado de manhã, nós teremos um curso também de contação de histórias. Né? Nós sabemos que um dos métodos mais utilizados por Jesus era contar histórias. Os grandes ensinamentos de Jesus foi através de histórias. Muitas histórias. E nós, muitas vezes, ficamos pensando, gostaria de contar uma história para na igreja, ou então uma história bíblica para os meus filhos, para os meus netos, uma história que seja bem cativante, uma história que seja envolvente, uma história que envolva eles realmente naquilo que eu estou falando. Mas como fazer isso? Nós teremos no próximo sábado, das 9 ao meio-dia, uma oficina de contação de histórias. Como contar histórias envolventes, histórias cativantes, para ensinar a palavra de Deus. É uma oficina que todos nós poderíamos realizar. Pensão é para professora de escola dominical. Na realidade, é para todos nós. Contar histórias é uma arte muito importante para estarmos aprendendo. Né? Então, os irmãos, a divulgação dessa oficina já está nos grupos da igreja. Os irmãos têm até amanhã para poder fazer a inscrição, para poder organizar o material. Então, é uma atividade muito interessante no próximo domingo. Nós estaremos orando, então, agradecendo a Deus pelas ofertas que os irmãos depositaram, via Pix, os irmãos colocaram lá atrás o que colocaram no gasofilácio. E nós também estaremos colocando diante de Deus os pedidos de oração. Pela nossa irmã Alice, pela nossa irmã Sônia, né? Pelo nascimento da Aldrin.
do Audrey, amanhã, por todos os pedidos. Vamos nos colocar de pé para estarmos orando ao Senhor. Pai, na tua presença e oração, nós colocamos diante do teu altar todos os pedidos de oração. Suplicamos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar abençoando grandemente, poderosamente, Senhor, todas as pessoas, toda a tua igreja, todo o teu povo. Em especial pedimos, Senhor, pela nossa irmã Alice, venha estar com sua saúde, recuperando, fortalecendo, sustentando a sua vida. Pedimos, Senhor, pela nossa irmã Sônia, pela recuperação da sua saúde. Pedimos pelo nascimento do Aldrin, Senhor, que tudo previsto para amanhã, que o Senhor possa estar conduzindo, dirigindo. Te agradecemos por todas as bênçãos recebidas. Te agradecemos também pelos dízimos e ofertas que os irmãos voluntariamente entregaram a Ti. Também, Senhor, nós pedimos, venha estar nos abençoando no próximo sábado, a oficina que teremos de contação de histórias, e também abençoando o culto que nós estaremos prestando a Ti no próximo domingo, de aniversário da Tua igreja. Que seja um culto de gratidão, de louvor, de exaltação a Ti, que nós possamos estar crescendo na comunhão contigo, comunhão com os nossos irmãos, nesse ato de adoração e agradecimento. Também pedimos, Senhor, fala ao nosso coração, agora por meio da Tua palavra, por meio do Teu Santo Espírito. Fala, Senhor, a cada um de nós. Usa-me, ó Senhor, como instrumento nas Tuas mãos para anunciar a Tua palavra. Que a Tua palavra, Senhor, seja clara, que a Tua palavra seja transformadora, que a Tua palavra opere mudança, Senhor, em nossa vida e em nosso coração. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesse ano, 2022, a rainha Elizabeth II da Inglaterra completou 70 anos de reinado. 70 anos de reinado. É o período mais longo de um rei governando, de uma rainha então, governando a Inglaterra. E nós percebemos as cerimônias que a Inglaterra fez, vários países fizeram em homenagem à rainha da Inglaterra. Quando nós pensamos em um rei, para nós é um pouco estranho, né? Porque no nosso país nós temos um presidente, diferente de um rei. Também governa, mas com características diferentes. É algo que nos chama a atenção. Uma pessoa governando a Inglaterra por 70 anos. E muitos ingleses afirmam que a monarquia inglesa, ou ter um rei na Inglaterra, favorece a estabilidade do reino, favorece a prosperidade da Inglaterra. Nessa semana, ou melhor, nos últimos dias, nas últimas semanas, na nossa devocional diária, nós somos convidados a ler o livro de Juízes na Bíblia. Alguns irmãos, lendo o livro de Juízes, ficaram admirados com as histórias, outros ficaram espantados com as histórias. Histórias muito interessantes, mas histórias até mesmo que nos assustam. Alguns podem até se perguntar, como pode ter histórias assim na Bíblia? Eu pensei que esse tipo de coisa não acontecia. Como pode a Bíblia relatar histórias desse tipo? Como isso é possível? E o segredo de interpretarmos o livro de Juízes está no último versículo desse livro. E esse versículo é repetido 2 vezes no livro de Juízes. É o segredo da interpretação desse livro inteiro. E esse segredo fala muito ao nosso coração. Fala muito às nossas vidas, hoje e sempre. Vamos abrir a Bíblia, lá no livro de Juízes, no capítulo 21, o versículo 25. Vamos ver, então, qual o segredo do livro de Juízes. Como que tudo isso aconteceu? Como interpretar o livro de Juízes? Obrigado. Juízes 21, versículo 25. Diz assim a palavra de Deus. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Vou ler novamente. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Em outras palavras, tudo o que aconteceu no livro de Juízes
era resultado da falta de um rei. O livro de Juízes enfatiza a necessidade de um rei. E o livro diz o seguinte: pela falta de um rei, cada um fazia o que achava mais certo. Cada um fazia o que achava mais correto. Cada um seguia as direções do seu coração, cada um seguia a direção dos seus pensamentos, cada um decidia para si mesmo o que devia ou não devia fazer. E nós percebemos isso, qual foi o resultado desse tipo de ação no livro de Juízes. Eu me lembro que quando criança que ganhei uma Bíblia pela primeira vez, eu imediatamente queria conhecer essa história, para saber se era verdade. Que era a história de Sansão na Bíblia, que está lá no livro de Juízes. E o livro de Sansão nos mostra que Sansão tinha sua vida dirigida pelas suas paixões, dirigida pelo seu coração. Ele se encantou com uma mulher filisteia, que não pertencia ao povo de Israel. Seus pais lhe disseram: mas por que você está fazendo isso? Por que você não se encanta, não se apaixona por alguém do seu povo? Sansão respondeu: é ela que me agrada, é a filisteia que me agrada. O meu coração me coloca que é a ela que eu devo fazer a minha devoção. E isso aconteceu. E qual foi o resultado? Não deu certo esse relacionamento. E Sansão teve 3 mulheres registradas no livro de Juízes. Sendo uma com que ele estava preparado para se casar, mas recebeu um golpe e acabou não se casando com ela. E 2 que eram prostitutas com quem ele se relacionou. 3 mulheres. Sansão teve a sua vida dirigida pelos seus desejos, pelos seus prazeres, por aquilo que inclinava o seu coração. E qual foi o resultado disso? Morte, violência. Ele acabou sendo humilhado por Dalila, quando ele revelou o seu segredo a ela, e ela cortou o seu cabelo. Nós conhecemos bem a história. Ele perdeu a sua força, foi capturado, os filisteus furaram seus olhos, isto é, ele ficou cego, ele ficava empurrando o moinho, como se fosse um animal de carga. Todo aquele prestígio, toda aquela força que ele tinha, foi embora, porque ele deixou-se conduzir pelos seus prazeres, pelos desejos, pelas paixões da sua carne. No final da história, nós conhecemos, ele pediu perdão a Deus, pediu para Deus restabelecer a sua força, e no final da história, ele acaba destruindo o templo dos filisteus e ele morre junto naquela situação. Os seus familiares, que tinham tanta expectativa em relação a ele, no final da história, apenas recolhem os restos do seu corpo, porque ele foi conduzido simplesmente pelos seus prazeres. A falta de um rei, a falta de alguém que dirige o coração, fez com que Sansão fosse conduzido completamente pelos seus prazeres, levando destruição para ele, vergonha para ele e muita tristeza para a sua família. Nós percebemos também a necessidade de um rei. Quando Jefté, depois de conquistar uma vitória esplêndida, fabulosa, fez um voto a Deus precipitado, de algo que a Bíblia condena. O voto que ele fez a Deus foi o seguinte: quando eu chegar em casa, a primeira pessoa que aparecer, vou oferecer em holocausto a Deus, em sacrifício a Deus. A Bíblia condena completamente isso. Mas ele fez, por falta de ter alguém que dirigisse o seu coração. E quem apareceu pela primeira vez, quando ele chegou em casa? Foi a sua única filha. E ele cumpriu esse voto. A precipitação, as consequências dela, são mostradas claramente no voto precipitado de Jefté. Quantas pessoas são precipitadas porque resolvem seguir as inclinações do seu coração por não ter um rei que dirija as suas vidas. Percebemos também no caso de Mica. Mica era um homem, parece mulher, mas era um homem. E ele pegou o dinheiro da sua mãe, roubou a própria mãe. E a mãe amaldiçoou quem havia roubado o dinheiro dela, não sabia que era ele. Aí ele foi e devolveu o dinheiro para a mãe. Ó, mãe, eu estou devolvendo o dinheiro
que eu peguei de você. A mãe se arrependeu da maldição que havia feito, e a mãe, para resolver aquela situação, pegou uma parte do dinheiro e fez um ídolo para ser adorado dentro da sua própria casa. E Mica é que ia cuidar dessa adoração. Totalmente fora dos princípios bíblicos, a Bíblia condena claramente a idolatria. E Mica acabou se tornando uma pessoa que tinha um ídolo dentro da sua própria casa. E para piorar a situação, ele contratou um levita que deveria servir a Deus lá no templo em Israel, ou melhor, lá em Israel. Em Jerusalém não havia o templo ainda, mas serviram no tabernáculo do Senhor. E esse levita estava ali servindo como sacerdote de um ídolo. Por não haver rei em Israel, olha só como uma pessoa se desviou completamente do caminho do Senhor. E ainda lendo o livro de Juízes, encontramos a destruição de uma tribo de Israel. Praticamente todos os homens foram dizimados, só sobraram 600, que foi a tribo de Benjamim. Qual foi o motivo disso? A tribo de Benjamim resolveu proteger um grupo de homens que haviam cometido simplesmente um estupro coletivo. Um absurdo, um ato de violência extrema. E as demais tribos de Israel, achando aquilo um absurdo, foram até a tribo de Benjamim e pediram para entregar os homens. A tribo se recusou. E todas as demais tribos fizeram uma guerra contra Benjamim e quase dizimaram a tribo de Benjamim. Um ato de extrema violência, fruto de um estupro coletivo, no qual a tribo de Benjamim resolveu proteger os autores. Como isso é possível? Não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais correto, o que achava mais certo. Por isso que nós encontramos no livro de Juízes 14 juízes que se revisaram no poder. Governavam, depois morria, vinha outro, por um certo tempo morria, e assim por diante. E no livro de Juízes, 7 vezes, encontramos a seguinte expressão: que o povo de Israel se afastou do caminho do Senhor e resolveu seguir outros deuses, fazer coisas que desagradam o coração de Deus. Porque eles eram extremamente inconstantes. A falta de um rei provocou tudo isso. Por isso nós conseguimos entender essa afirmação que está aqui no último versículo do livro de Juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Quando não há rei, cada um faz o que considera mais correto. Quando não tem alguém que governa o nosso pensamento, o nosso coração, nós fazemos normalmente aquilo que nós achamos mais correto, aquilo que nós achamos mais viável naquele momento. Isso pode promover o seguinte: nós temos uma vida dirigida pelas paixões. Pelas paixões. O que inclina o meu coração, isso eu faço. O meu coração diz para fazer isso, eu faço. Eu satisfaço plenamente todos os desejos do meu coração. Todas as minhas paixões, eu vou me empenhar para satisfazê-las. Qual será o resultado disso? Nós percebemos em Sansão: insatisfação, morte, tristeza. Há uma afirmação muito significativa que é a seguinte: uma pessoa que não tem limites para os seus desejos, também não tem limites para a sua insatisfação. Porque uma pessoa que não tem limite para seus desejos, ela sempre vai buscar um desejo maior. Ela sempre vai estar insatisfeita com aquilo que ela tem. Sempre vai querer um prazer diferente. Um prazer que seja inovador. E isso vai gerar no coração dela uma insatisfação constante. E nós percebemos isso nos dias de hoje de uma forma muito intensa, desde as crianças, jovens, adolescentes, adultos, pessoas em busca de satisfação dos seus desejos. E pessoas sempre sentindo o coração vazio, porque os seus desejos não conseguem ser satisfeitos. Os seus desejos nunca conseguem realizar o que o seu coração precisa. A insatisfação aumentando cada vez mais, de uma forma muito mais abrangente.
insatisfação constante é resultado de desejos que não são satisfeitos, desejos insaciáveis. Pessoas dirigidas por desejos, por paixões, geram insatisfação, como aconteceu com Sansão. Não ter algo que dirige o nosso coração, os nossos pensamentos, não ter um rei que conduza a nossa vida, pode nos tornar precipitados e nos levar a tomar decisões extremamente equivocadas na família, no trabalho, nos nossos relacionamentos, naquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, equivocadas. Porque achamos que estávamos corretos. E depois, quando tomamos a decisão, percebemos, com o passar do tempo, que aquela decisão foi extremamente errada, extremamente equivocada. Não tendo um rei que dirige o nosso coração, pode nos levar realmente a tomar decisões precipitadas, equivocadas, como Jefté tomou, sacrificando a própria filha. Da mesma forma, o nosso coração pode se desviar de Deus. Achamos que a forma de adorar a Deus é a forma que o nosso coração se sente melhor. É a forma que os nossos desejos são mais aparentemente satisfeitos, nos fazendo desviar completamente da direção de Deus. Nós percebemos isso com Mica, quando resolveu estabelecer no seu próprio lar um culto de adoração a um ídolo. Da mesma forma, ter uma vida no qual não há um rei que dirige os nossos pensamentos, as nossas ações, pode promover uma vida no qual os nossos relacionamentos são marcados pela violência. Imagine dentro de um lar onde cada um quer ter razão, onde cada um afirma que está correto, que a sua forma de analisar as coisas são verdadeiras. E o outro também pensa que a dele é verdadeira, que a dele é correta. Qual vai ser o resultado disso? Discussão, briga, desentendimento, violência. Isso acontece o tempo todo. A mesma coisa acontece nos relacionamentos familiares mais amplos, né? Acontece muitas vezes no trabalho, acontece em vários lugares no qual nós nos relacionamos com outras pessoas. Se cada um for fazer aquilo que acha mais reto, mais correto, de acordo com seus pensamentos, de acordo com seu coração, sem ter um rei, a possibilidade de gerar violência, gerar confusão é muito grande, é muito grande. A necessidade de um rei também pode nos levar a ter uma vida, a falta de um rei, aliás, marcada pela inconstância. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Uma hora serve a Deus, outra hora não serve a Deus. Uma hora ama a Deus de todo o coração, outra hora não ama a Deus de todo o coração. Porque, afinal de contas, eu faço o que o meu coração manda. E o meu coração agora manda que eu não busque a Deus. Agora o meu coração manda que eu busque a Deus. Agora o meu coração manda que eu faça isso. Agora o meu coração manda que eu faça aquilo outro. Então gera uma inconstância enorme na nossa vida, insatisfação constante. Insatisfação constante. A palavra de Deus nos diz, lá em Jeremias 17, versículo 6, enganoso é o coração e extremamente corrupto. Quem o entenderá? Ter uma vida conduzida pelas paixões, sem um rei, nos leva a esse tipo de situação. Uma vida marcada pela insatisfação, uma vida dirigida pelos prazeres, uma vida marcada por decisões precipitadas, uma vida marcada por violência, uma vida marcada por um vazio muito grande no coração. Porque seguir as inclinações do nosso coração, não há possibilidade nesse caminho de encontrarmos satisfação que nós realmente precisamos. E é interessante observar que esse tipo de afirmação da Bíblia, naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que se achava mais reto, e toda a confusão apresentada, é interessante observar que muitos pensadores já questionaram isso. E falaram da importância de ter algo que governe a vida das pessoas, que não seja simplesmente a vontade individual de cada um. Nós temos vários pensadores como Hobbes, Locke e Rousseau,
que afirmaram a necessidade de um contrato social. Para nós isso parece muito estranho. O que eles falaram sobre contrato social? Falaram o seguinte: para que haja possibilidade das pessoas satisfazerem as suas necessidades básicas, precisa haver um acordo entre elas, um contrato social, no qual elas se obriguem a seguir algumas leis. Vou dar um exemplo para os irmãos. Imaginem a falta dos sinais de trânsito, o que aconteceria com o trânsito. Quantas pessoas perderiam a vida? Então, a necessidade de estabelecer regras que limite a locomoção das pessoas no trânsito, por exemplo, tem como objetivo o quê? A segurança delas mesmas. Não serem dirigidas pela sua própria vontade, ter algo que governe as suas ações. Um outro pensador que fala algo muito importante foi Bauman. Bauman afirma que a nossa sociedade atual ela é dominada pela modernidade líquida, é o que ele chama. O que seria a modernidade líquida? Nada é sólido, nada é sólido, nada é sólido. As pessoas, elas mudam o tempo todo de ideia, de opinião. Isso é modernidade líquida. As pessoas não conseguem manter relacionamentos estáveis, porque elas seguem o tempo todo as suas paixões. Quando tem algum conflito em um relacionamento, qualquer que seja, o que as pessoas fazem? Simplesmente trocam de relacionamento. E essa troca, atualmente, pode ser tanto de homem como de mulher. É o que nós temos visto hoje, que está assustando. O que está acontecendo? Porque as pessoas estão insatisfeitas, estão o tempo todo buscando preencher um vazio do coração, no qual não conseguem. Então, elas mudam o tempo todo de ideia, de opinião. Não existe algo sólido, algo constante. As pessoas estão sempre em busca de um prazer maior, de uma satisfação maior. São consumidores o tempo todo atrás de um produto que não conseguem encontrar. Às vezes, até encontram um produto que eles gostam. Mas depois, quando se desgasta, jogam fora. Eu me lembro, quando era criança, alguns irmãos mais experientes lembram disso, se você tinha uma roupa e ela rasgava, você fazia um remendo. Não é assim? Fazia um remendo. Hoje, em alguns casos, a pessoa tenta costurar, mas em algumas vezes a pessoa joga fora e compra outra. Nem remendo faz, joga fora, troca, compra outra. Porque é descartável. Vários produtos que nós temos são descartáveis. Alguns eletrodomésticos, por exemplo, quando quebram, se você vai consertar, é mais caro do que um novo. Você pega, joga fora e compra outro. Isso gera um tipo de pensamento no qual, quando não funciona, eu troco. Quando não funciona, eu jogo fora. E isso vai levando as pessoas a uma insatisfação cada vez maior. E essa insatisfação começa a envolver relacionamentos. O meu filho não é aquilo que eu espero. Porque eu tenho um modelo de um filho ideal, de acordo com aquilo que foi passado para mim, meu filho não preenche essas qualificações. Então, meu filho é descartado. De que forma é descartado? Eu rejeito, não converso mais, não ligo mais para ele, porque ele não preenche os meus requisitos. A minha esposa e o meu esposo também não preenchem mais aquilo que eu esperava. A minha expectativa, os meus desejos. O que ele se torna? Descartável, jogo fora, não serve mais para mim. O meu trabalho, os meus relacionamentos, as minhas amizades, a minha igreja, qualquer lugar que eu esteja, que não preencha os meus desejos, que não me satisfaça plenamente, eu jogo fora e vou atrás de outro. Eu vou atrás de outro, encontro esse outro, aparentemente. No início me satisfaz, mas logo depois não me satisfaz mais. O que eu faço? Troco de novo. É o que Bauman fala. Modernidade líquida. Nada é sólido. Tudo escorrega entre os dedos. E as pessoas não têm firmeza no coração. Não têm firmeza nas decisões. Estão o tempo todo inconstantes. E isso, segundo ele, gera uma angústia muito grande nas almas. Muito grande. Até ele comenta em relação ao casamento. Fala que no casamento, normalmente, há conflitos, há dificuldades. Todo casamento tem isso. Quando a pessoa acha que essa dificuldade no casamento, no relacionamento, é algo que não deveria existir, e ela desmancha esse casamento e vai atrás do outro, que aparentemente é melhor, ela começa um outro relacionamento. Depois passa um tempo, e ela percebe que esse relacionamento também não satisfaz. E ela larga e vai atrás do outro. E assim sucessivamente.
Até que chega um ponto, segundo o próprio Bauman, que a pessoa acaba envelhecendo sozinha, sem ninguém para compartilhar a vida. E ele até faz esse seguinte comentário: a pessoa só consegue desfrutar da beleza de um relacionamento, de um casamento, se ela conseguir permanecer no relacionamento, mesmo em situações conflitantes. Porque ela percebe que é muito melhor a longo prazo ter alguém ao seu lado do que resolver viver pelas paixões e no final ficar sozinho. Mas poucas pessoas têm essa concepção. Modernidade líquida, dirigindo os corações. E a nossa pergunta é: quando tudo isso começou? Quando começou essa situação das pessoas decidirem para si mesmas o que é certo e o que é errado, gerando tanta confusão na sociedade de hoje? Não seria muito melhor se todo mundo tivesse a mesma concepção? Não seria muito melhor se todas as pessoas tivessem a mesma ideia do que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal? Não seria melhor? Por que as pessoas têm pensamentos tão diferentes? Por que as pessoas não se entendem? Por que há tanto conflito? Nós encontramos a resposta lá no livro de Gênesis. Quando Deus criou o homem, Deus o colocou no jardim do Éden. E lá, Deus colocou uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus falou o seguinte: vocês podem comer de toda a árvore que há no jardim, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não devem comer, porque no dia que vocês comerem dela, vocês morrerão. Mas por que a árvore tinha esse nome, conhecimento do bem e do mal? Deus estava tirando do homem a liberdade de pensar, de refletir? Não. A árvore tinha esse nome pelo seguinte objetivo. A palavra conhecimento na Bíblia é experiência, não é apenas uma coisa cognitiva. A árvore do conhecimento do bem e do mal tinha o seguinte sentido: se o homem continuaria deixando que Deus determinasse para ele o que é certo e errado, o que é bem e o que é mal, ou se o homem tomaria para si essa decisão. Se o homem resolveria tomar para si a decisão do que é certo e o que é errado. Quando ele comeu do fruto proibido, o que ele fez naquele momento? Ele fez a seguinte declaração espiritual diante de Deus: eu não quero mais que o Senhor decida para a minha vida o que é certo e errado. De agora em diante, quem decide sou eu. Quem decide sou eu. Por isso, assim que comeu do fruto proibido, o que aconteceu? Eles se perceberam nus. Fizeram folhas de figueira. Quando Deus se aproximou deles para conversar com eles, se esconderam. E Deus perguntou: mas por que vocês se esconderam? E o homem respondeu: porque estávamos nus. Aí Deus respondeu a eles: quem fez saber que vocês estavam nus? Vocês comeram da árvore que eu falei para vocês não comerem? Porque naquele contexto bíblico, a nudez não tinha nenhum tipo de erro na nudez. Nenhum tipo de erro. Naquele momento, o homem começou a decidir para si mesmo o que é certo e errado. E aí, gerou toda a confusão que existe até os nossos dias. O tempo todo, as pessoas brigando, as pessoas discutindo, as pessoas não conseguindo se acertar nos relacionamentos, não conseguindo se acertar com a sua própria vida, porque o tempo todo elas insistem que elas vão decidir para si mesmas o que é certo e o que é errado. Elas vão decidir para si mesmas o que devem fazer. Elas vão decidir para si mesmas como o seu coração vai conduzir a sua vida. E é interessante observar a insatisfação que isso tem provocado. Uma insatisfação muito grande, muito grande. Pessoas sendo conduzidas, arrastadas pelas paixões, tendo as suas vidas destruídas, juntamente com seus familiares, gerando muita tristeza, muita decepção, muita vergonha. Pessoas tomando decisões precipitadas, sem qualquer orientação de Deus, e depois percebe que a decisão foi extremamente equivocada e errada, e sofrendo as consequências disso, como aconteceu com Jefté. Pessoas que, no lugar de adorarem a Deus, adoram o seu próprio coração. Constroem ídolos, formas de adorar que acham que são corretas, mas totalmente fora da vontade de Deus. Pessoas que têm a vida marcada pela violência em todas as áreas, em todas as ações. Tudo é violência.
pessoas extremamente inconstantes. Extremamente inconstantes. Por isso, nós precisamos de um rei. Precisamos de um rei. O livro de Juízes afirma claramente o seguinte, né? Como nós vimos aqui no versículo 21, versículo 25. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. O livro de Juízes enfatiza a necessidade de um rei. E nós, todos nós, precisamos de um rei. Todos nós precisamos de um rei. E a Bíblia fala que Jesus é esse rei. A Bíblia fala que Jesus veio para estabelecer um reino sobre a face da terra. E Jesus mesmo afirma que o reino dele não é um reino desse mundo. O reino de Jesus é um reino dentro do coração. Esse foi o reino que Jesus veio estabelecer. Jesus foi morto porque as autoridades religiosas da época e os políticos da época não aceitaram o reino que Jesus veio estabelecer. Não aceitaram. A Bíblia nos diz, lá no livro de Efésios, no capítulo 2, os versículos de 1 a 3, o seguinte. Efésios 2, de 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Em outras palavras, o apóstolo Paulo afirmando que uma pessoa é morta espiritualmente, quando ela tem a sua vida dirigida pelas paixões da sua carne, quando a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos, quando a sua vida é inclinada totalmente a fazer aquilo que agrada à vontade pessoal dele. E o apóstolo Paulo fala que agindo dessa forma, age segundo o príncipe das potestades do ar, que é Satanás, que é o diabo. Os irmãos já perceberam devemos naturalmente respeitar todas as religiões. Devemos ser tolerantes com todas as religiões. Tudo bem. Mas os irmãos já perceberam que muitas religiões são baseadas exatamente em satisfazer os desejos da carne? Já perceberam isso? Tem religiões que cultuam a própria carne. Por exemplo, no livro de Juízes, algumas religiões dos povos ali que estavam no meio de Israel, eles realizavam cultos de prostituição. Havia as prostitutas cultuais. Tinham relacionamentos sexuais na adoração aos deuses deles. Faziam o quê? Aquilo que agradava o coração deles. Eles adaptaram uma religião para satisfazer o desejo do seu coração e não a vontade de Deus. Isso é muito comum acontecer. Religiões que enfatizam a violência, religiões que enfatizam a satisfação dos desejos pessoais, religiões que afastam as pessoas completamente de Deus, da orientação de Deus. E a fé cristã é uma fé que tem uma característica que muitas vezes nós não prestamos atenção devida e devemos prestar, que é o seguinte: Jesus veio para ser o nosso Salvador e o nosso Senhor. Jesus veio para ser o Rei do nosso coração, o Rei dos nossos pensamentos. Jesus veio para governar a nossa vida e aquilo que nós fazemos. Se Cristo não for Senhor da nossa vida, o que Cristo é para nós? Cristo é para nós alguém que satisfaz os nossos desejos. Cristo é alguém que veio para satisfazer as paixões do meu coração. Cristo veio para ser o Senhor das nossas vidas. Tanto é que a palavra de Deus enfatiza que nós só encontramos a vida abundante que Cristo veio oferecer se nós nos submetermos ao senhorio dele. Jesus ser o Senhor absoluto da nossa vida e do nosso coração. A pergunta que devemos fazer é a seguinte: quem governa a minha vida? Quem dirige a minha vida?
Quem conduz os meus pensamentos? No que eu me baseio para tomar as minhas decisões? No quê? É nos meus prazeres? É dos meus desejos? É naquilo que eu acho que é mais correto? Ou é naquilo que a palavra de Deus me orienta? É naquilo que Jesus me orienta a fazer? O que dirige a minha vida? O que dirige os meus pensamentos? E nós percebemos isso. A palavra de Deus nos diz que a paz de Cristo deve ser o juiz no nosso coração. É a paz de Cristo que deve orientar todas as nossas ações. Em várias situações, conversando com pessoas que se dizem cristãs, que quando eu coloco um princípio bíblico que deve ser seguido, a pessoa responde o seguinte: eu não concordo com isso. Eu devo seguir aquilo que eu acho que é correto. Esse tipo de ação afasta-nos completamente do senhorio de Jesus. A palavra de Deus nos convida, nesta manhã, a submetermos inteiramente ao senhorio de Cristo. Hoje Deus nos convida a nos submetermos ao senhorio de Cristo, para não termos nossa vida mais dirigida pelas paixões, não termos nossa vida dirigida pelas precipitações, não termos nossa vida dirigida por aquilo que nós achamos que é correto e muitas vezes nos destrói completamente. Jesus veio para reinar no nosso coração. Às vezes, meu irmão, minha irmã, nós cometemos um equívoco muito grande. Muito grande. Quando fala de família, por exemplo. Quando falamos de família, nós temos o seguinte pensamento. Nós não. Muitas vezes nós podemos ter o seguinte pensamento. Eu preciso que Jesus reine na minha família. Amém. Quem não quer? Claro que todos nós queremos. Só que para Jesus reinar na nossa família, há uma ação necessária. Lá em Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus. Tu e a tua família. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua família. O primeiro passo é eu crer em Jesus. A primeira ação necessária para a transformação do meu lar é Jesus ser o Senhor da minha vida pessoal. É Jesus governar os meus pensamentos, o meu coração e aquilo que eu faço. É Jesus reinar de fato na minha vida. Quando Jesus reina na minha vida de fato, e eu me submeto inteiramente a Ele, a minha vida vai impactar a minha família e vai levá-la aos pés do Senhor Jesus Cristo. Às vezes nós pedimos, Senhor, converte fulano de tal, converte o meu filho, a minha esposa, meu esposo, converte a minha família. Mas muitas vezes nós fazemos essa oração, mas nós mesmos não nos convertemos de fato a Cristo, porque Cristo ainda não é o Senhor absoluto da nossa vida. Jesus ser o Senhor não é opção de um cristão. Só é cristão aquele que Cristo é o Senhor absoluto da sua vida. Hoje eu fico pensando como é possível cristãos baterem no peito que são cristãos e defenderem atos de violência. Onde está na Bíblia isso? Onde? Pessoas falarem que são cristãos e serem desonestos. Onde está na Bíblia isso? Onde? Pessoas dizerem que são cristãos e serem adúlteros. Onde está na Bíblia isso? Onde? Ser cristão é Cristo sendo o Senhor absoluto da nossa vida. Por isso, o Senhor Jesus faz a seguinte advertência no nosso coração, está lá em Mateus 7, versículo 21 e 22. Uma advertência muito séria. Mateus 7, versículo 21 e 22. Diz assim, ó. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Vou ler novamente. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor,
Porventura, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. O que a palavra de Deus nos orienta é nós não nos enganarmos espiritualmente. Jesus veio para ser Senhor do nosso coração, Senhor da nossa vida, Senhor das nossas decisões. E a pergunta que se faz é a seguinte: Ele é o Senhor, de fato? Ou Jesus é alguém que veio para satisfazer os desejos do meu coração, que são sempre insaciáveis? Qual é a função de Jesus na minha vida? Que nós possamos ter um rei no nosso coração, um rei nos nossos pensamentos, que é Jesus Cristo, Senhor absoluto da nossa alma. Quando Cristo é o rei do nosso coração, governa completamente a nossa vida, o que nós experimentamos? Texto bíblico lindo que nós conhecemos muito bem. Vinde a mim todos vós estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meu irmão e minha irmã, quando nós pensamos no senhorio de Cristo na nossa vida, não há como nós não percebermos que temos pecado. Não há como. Isso é um fato. Quando nós pensamos que Cristo tem que ser o Senhor da nossa vida, o que nós percebemos? Ele não tem sido o Senhor. Eu não tenho deixado Cristo governar a minha vida como deveria. Eu tenho falhado muito nessa área. Eu tenho deixado que o meu coração me conduza. Isso é muito comum, isso é normal. E a Bíblia diz, se aquele que diz que não tem pecado, engana a si mesmo. Nós somos pecadores, nós pecamos isso. Por isso Jesus fala o seguinte: se alguém quer vir após mim, dia a dia, negue a sua cruz negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Em outras palavras, dia a dia, nós temos que renunciar à nossa vida e submeter nossa vida ao senhorio de Cristo. E hoje, Jesus nos chama para fazermos exatamente isso. Pedimos a Ele: Senhor, assume o controle da minha vida. Senhor, eu te peço perdão, porque muitas vezes quem tem controlado a minha vida sou eu mesmo. Venha, Senhor, assumir o controle. Vamos orar? Os irmãos que desejarem, eu convido que façam essa oração junto comigo. Tanto os irmãos aqui agora, nesse momento na igreja, como os irmãos em casa. Vamos orar. Dizendo o seguinte: Senhor Jesus, o Senhor conhece profundamente o nosso coração. O Senhor conhece profundamente as nossas almas. A Tua palavra nos diz, Senhor, que pelo fato de não haver rei em Israel, cada um fazia o que achava mais correto. Senhor, na Tua presença nós reconhecemos que muitas vezes é exatamente isso que nós fazemos. Fazemos aquilo que nós achamos que é mais correto, de acordo com o nosso coração, de acordo com os nossos pensamentos. E em muitas situações, somos semelhantes a Sansão. Começamos a ter a vida dirigida pelas paixões insaciáveis, paixões que tornam a nossa vida cada vez mais vazia. Em muitas situações também, tomamos decisões precipitadas, sem pensar, decisões contrárias à Tua palavra, gerando graves consequências. Em várias ocasiões também, Senhor, no lugar de Te adorar em espírito e em verdade, criamos rituais de pensamento, de adoração, totalmente contrário ao que o Senhor ensina. Também, ó Pai, nós reconhecemos que por satisfazer o desejo do nosso coração, acharmos aquilo que é correto, segundo o nosso próprio pensamento, em várias situações, também temos provocado brigas, desentendimentos, confusões. Tudo isso, Senhor, tem levado nossa vida muitas vezes à inconstância. Uma hora estamos firmes em Ti, outra hora não. Por isso nós pedimos a Ti perdão. Perdoa-nos, ó Senhor, por esse pecado. E na Tua presença, Senhor, nós pedimos a Ti, em nome de Jesus, purifica o nosso coração.
Senhor, na tua presença, nós suplicamos. Venha, Senhor, assumir o controle absoluto da nossa vida. Entregamos, Senhor, a chave do nosso coração, a chave do nosso pensamento, a chave das nossas decisões nas tuas mãos, Senhor. Senhor, que nós possamos, como a tua palavra diz, dia após dia, negarmos a nós mesmos e nos submetermos inteiramente ao seu senhorio em nossa vida. Que possamos o tempo todo, Senhor, nos perguntarmos, quem é que governa o nosso coração? Que o Senhor Jesus possa reinar sempre as nossas vidas, Senhor. É o que nós suplicamos, é o que nós clamamos. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, somos desafiados por Deus para que Cristo reine sempre em nossa vida, reine sempre em nosso coração. Quando eu falo isso para os irmãos, né, o pastor Rodrigo fala isso, eu também falo sempre para os irmãos. É uma palavra de Deus que Deus fala não apenas ao coração dos irmãos, fala ao meu coração também. Fala a todos nós. Jesus veio para reinar e Ele tem que reinar em nossa vida. Se Ele não for rei, a nossa vida vai entrar em confusão. Nós estamos chegando agora ao final do nosso culto. Nós só vamos colocar aqui, falta só. A palavra de Deus diz assim, ó, vós, porém, amados, nos enviando, vós, porém, amados, edificando-nos na fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Judas 1, versículo 20 e 21. Oremos. Pai, leva-nos de volta para casa, guardado, Senhor, na tua proteção e no teu amor. Que Cristo, como Rei do nosso coração, possa dirigir todas as nossas decisões, possa dirigir completamente a nossa vida. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Tem aquele cântico que diz assim, bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Como foi bom, né? Como foi bom passar esses momentos louvando e bendizendo o nome do Senhor. Que não seja somente esse momento curto que tivemos, né, de culto, mas que seja toda a nossa vida realmente buscando a palavra de Deus, nos alimentando da sua palavra, caminhando nos seus caminhos, porque é sempre bom estarmos na presença do Senhor. A palavra de Deus no Salmo 116, versos 7 e 9, diz assim, Salmo 116, versos de 7 a 9. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Mais uma semana que se inicia, uma semana que eu e você possamos estarmos caminhando na presença do Senhor. Mesmo em tempos tão difíceis, que nós possamos estar sempre debaixo do sossego, do cuidado do Senhor, caminhando em sua presença. Feche seu olho, abaixe sua cabeça, vamos orar agradecendo por essa oportunidade que tivemos. Pai, nós te agradecemos porque novamente podemos buscar a tua presença. Te agradecemos por esse tempo de culto que tivemos. Te agradecemos pela sua palavra que falou conosco. Ó Pai, como é bom ouvir a tua palavra, como nós precisamos realmente ser alimentados por ela, Pai. Pai, que realmente possamos colocar em prática, Pai, tudo que aprendemos de Ti. Que possamos ter uma semana caminhando na Tua presença, nos enchendo do Teu Santo Espírito, Pai. Ó Pai, fica conosco, livra-nos de todo mal nessa semana, livra-nos desta peste que aí está, livra-nos, ó Pai, do homem violento e que possamos
caminhar fazendo a tua vontade. Por Cristo Jesus oramos. Amém. Que o Senhor, Ele nos abençoe e Ele nos guarde. Que o Senhor sobre nós levante a luz maravilhosa e poderosa do seu rosto. Que o Senhor nos cubra com a sua terna e poderosa paz. Amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, que você tenha uma ótima semana na presença de Jesus. Um forte e carinhoso abraço.